Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8, diz o texto, a palavra do Senhor: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperará, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Podeis assentar, nós já oramos. Eu queria também, na oportunidade, mais uma vez, agradecer aos irmãos por termos apresentado ou oferecido ao Senhor um culto de ação de graças. O objetivo nosso, tanto meu quanto da Leila, era oferecer um culto, oferecer um culto, uma solenidade de ação de graças ao Senhor por esses 25 anos que já estamos juntos. Então eu agradeço aí aos irmãos que estiveram, direta e indiretamente, envolvidos na organização, pela coragem aí da Josi, ter assumido a responsabilidade de puxar aí à frente. Agradecemos, por este empenho, e também pelos irmãos que estiveram com ela, a irmã Marina, a irmã Lore, que se empenharam aí na asepsia dos nossos alimentos e também dos utensílios que foram usados para a janta, os irmãos do Ministério do Louvor, envolvidos aí nessa empreitada, todos que estiveram conosco para oferecermos a Deus esse louvor. Eu sei que foi colocado aqui 2 cadeiras para a gente assentar, e eu digo aos irmãos que essas cadeiras, elas cabem naturalmente a Jesus. Assentamos ali porque é a solenidade, mas é Deus que deve ser glorificado. E eu sei que os irmãos sabem disso. Eu só digo porque para que o mundo espiritual ouça isso. O único que deve ser glorificado é o Senhor. O único que deve ser reconhecido é o Senhor. É Ele que nos dá sabedoria. É sobre isso que nós vamos falar esta noite. Nós já estamos aí no 3º domingo falando a respeito da carta de Tiago. Se Deus nos der condição, nós queremos completar a expositiva de Tiago até o final dessa carta, Deus nos dando graça para isso. Irmãos, no primeiro domingo que começamos a falar a respeito dessa carta, o primeiro exemplo que nós precisamos absorver de Tiago é que ele, mesmo sendo um líder, e eu já havia conversado isso com os irmãos, falamos nesse primeiro domingo, falamos no segundo, mas é muito bom repetirmos aqui, porque esta é a intenção da palavra de Deus. Quando nós nos colocamos diante da Bíblia, é através da repetição que nós aprendemos. E não através da decoreba. Eu vou decorar um texto bíblico e eu vou transformar aquilo ali num mantra. Não. A Bíblia, nós precisamos ter intimidade com ela e vivenciar essa intimidade, estreitando laços com ela. Então, Tiago, ele poderia ter se dirigido a esta igreja como o apóstolo do Senhor, o irmão do Senhor, mas ele vai ser exemplo aqui de serviço. Inclusive, na primeira vez que começamos, eu disse aos irmãos que o termo, a palavra, o título pastor, nada mais é do que um servo. É isso que significa esse nome, esse título, servo. Fomos chamados para servir a igreja. O vocacionado, ele tem que ter essa consciência. A igreja está contaminada por uma geração de homens que acham que são donos da igreja, cooptaram a igreja, fecharam ali o aprisco e entendem que as ovelhas pertencem a eles, e as ovelhas não são deles, as ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor Jesus. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. João vai declarar que Jesus, ele é o sumo pastor. Inclusive, sendo ele boca do mestre, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Somos apenas fiéis depositários da obra do Senhor.
O fiel depositário é aquele que possui um objeto e cuida dele como se dele fosse. Mas o pastor não é o dono da igreja. Então Tiago, ele poderia ter arrogado para si esses títulos, né, familiares, por ser irmão do Senhor e também por sua posição na igreja. Ele era um apóstolo do Senhor. Nós estamos vendo aí, diversos apóstolos, né? O René Terranova aqui em Manaus, em 2015, se não me engano, ele ordenou 1000 apóstolos. Uma conta muito alta sobre a cabeça daquele homem para responder diante de Deus. Não existe apóstolo para os dias de hoje, muito menos depois dos apóstolos de Jesus. Tem os 12 que conviveram com ele, que foram chamados diretamente por ele, e tem o apóstolo Paulo, que é o 13º apóstolo, que foi chamado pelo Senhor. Ele não teve uma visão de Jesus. Eu tive uma visão de Jesus. Não. O texto, ele não fala sobre isso. Jesus apareceu para ele e o designou e disse para ele assim: eu vou mostrar para você o quanto custa sofrer pelo meu nome. E isto aconteceu literalmente na vida do apóstolo Paulo. Então Tiago, ele vai se apresentar como o servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele também vai nos falar a respeito da importância das provações, porque são as provações que educam a igreja. O soldado, ele é fortalecido e forjado no fogo da batalha. Você acha que um soldado do exército brasileiro, principalmente esses do tiro de guerra aqui, na Avenida Melvin Jones, você acha que ele consegue passar um dia e aguentar o tranco com um policial militar? Vou ceder aí, 15 soldados para vocês, para o 13º batalhão aqui, perto ali do emprego ali do Tiago, irmão da Joyce, Autopar, né? 13º batalhão ali, vou colocar 15 soldados do exército para passar uma semana com vocês. Eu garanto para os irmãos que eles vão pedir arrego, vão pedir socorro. Por quê? Porque o soldado do exército, ele fica aquartelado. Ele passa por treinamento? Passa. Mas o verdadeiro treinamento é aquele, o fogo do confronto com o marginal. É isso que forja um soldado, é isso que forja um guerreiro. O crente, ele é forjado na adversidade. O crente é forjado na provação. Se não tem provação na sua vida, na minha vida, nós não crescemos. Né, Valquíria? Se não tem adversidade, alguma coisa está errada. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele vai dizer que nós não devemos estranhar o fogo que arde entre vós, com a intenção de provar-vos, diz o texto. E olha que Pedro está escrevendo acerca da perseguição contra as doutrinas de Cristo. Nós não passamos por isso. Alguma coisa leve no trabalho, né, irmã Priscila? Mas isso aí não chega nem ao que estes homens passaram. As provações, elas servem para forjar o crente. O crente precisa ser provado para que ele seja aprovado. E se eu e você estamos sendo reprovados, é porque nós precisamos nos chegar diante de Deus e procurar de Deus saber por quê, Senhor. Aliás, não é por quê. Nós vamos mudar isso aí, né? É para quê, Senhor? Para quê, Senhor? O Senhor está me fazendo passar por isso. A Bíblia diz que o Senhor, Ele disciplina os seus filhos. E quando Deus disciplina os seus filhos, Ele está demonstrando duas coisas. Primeiro, Ele tem amor pelos seus filhos. Segundo, Ele tem compromisso com os seus filhos. Deus tem compromisso com a igreja. Deus não tem compromisso com o mundo. Deus não ouve oração de ímpio. Então a aprovação, ela serve para aprovar o crente, para produzir nele perseverança. E depois da perseverança ter sido completada, ele tenha, no decorrer da sua vida cristã, esperança.
A nossa esperança, diz o texto, diz a palavra do Senhor, está presa no céu, como uma âncora. E aqui, nessa terceira oportunidade, Paulo vai falar a respeito da necessidade de termos sabedoria no momento da adversidade. É isso que Tiago vai tratar aqui. Tiago vai tratar, vai dizer, vai mostrar, meus irmãos, que diante das provações, o crente precisa de sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria. Esta sabedoria é a única e exclusiva que vem de Deus. Porque nós vivemos, meus irmãos, num mundo cheio de informações, cheio de opiniões, cheio de conselhos. Mas qual é a fonte correta da informação? Qual é a fonte correta da opinião? Qual é o conselho confiável que devemos seguir? Inclusive tem um ditado que diz que se conselho fosse bom não se dava, vendia. Portanto, nós vivemos num mundo de comunicações, inclusive nós estamos vivendo a era da conectividade. Tudo passa rápido. Aquilo que você sabe aqui em Rondônia, no norte do país, já estão sabendo lá no sul. Ou então o que está acontecendo lá no sul, que é a geada, está nevando lá no Rio Grande do Sul, nos Pampas Gaúchos, está caindo neve, literalmente. Você já sabe disso aqui. Está nevando na Serra Gaúcha e nós sabemos por quê? Por causa da internet. Então nós estamos vivendo na era da conectividade. E esse veículo é um veículo que carrega diversos conselhos, diversas informações, diversas sugestões. E para isso nós precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento. Para quê? Para que diante das decisões difíceis da vida, possamos receber o conhecimento que vem de Deus. Para que deixemos de lado o nosso conhecimento, se é que nós temos algum conhecimento, porque o nosso conhecimento é limitado, o nosso conhecimento é corrompido. Eu acho que sei. Sim, você usou o verbo correto, você acha, eu acho. Nós não sabemos de nada, Deus sabe de tudo, Ele tem isso para nós. Por isso que o crente, ele ele faz parte de um grupo, de um povo diferenciado. Ele faz parte de um povo cujo Deus oferece sabedoria e discernimento para que ele se dirija bem na vida. Não somente por causa do seu testemunho pessoal, mas principalmente por causa do testemunho do grupo que ele faz parte. Já disse isso aqui e vou dizer de novo. Irmãos, todos nós, todos nós, eu e você, inclusive aqueles que estão lá fora, em outras denominações, e que dizem que fazem parte do corpo de Cristo, e se são parte do corpo de Cristo, todas as vezes, eu, você e eles, quando nós pecamos diante de Deus, nós levamos a igreja a pecar juntamente conosco. Essa é a seriedade do pecado. Todas as vezes que na singularidade ou na privacidade da sua vida, você peca diante de Deus, você leva a igreja a pecar junto com você. Eu levo a igreja a pecar junto comigo quando eu peco. Por isso, quando nós olhamos para o pecado e a seriedade dele dessa forma, nós vamos evitar as pedras que provocam o tropeço. Porque se nós somos um corpo, nós acabamos de cantar aqui agora, a aliança do Senhor que eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Então nós somos um em Cristo Jesus, como o presbítero Alex disse aqui. Somos um corpo. E todas as vezes que eu peco na minha vida privada, eu levo a igreja a pecar junto comigo. Por isso que existe lá o termo corandel no latim, né? Tudo está diante de Deus. Deus está vendo tudo. Porque Ele não olha somente para você, Ele olha para o corpo. Ele olha para a sua noiva, que foi ministrada aqui ontem. Jesus não casou com uma mulher aqui na terra, primeiro, porque Ele não veio para isso. Segundo, que Ele não escolheria uma pecadora, como disse o pastor Cleilson, para casar com ela.
Segundo, porque Jesus já é comprometido com a sua igreja, eu e você. Por isso nós devemos a Ele e à igreja fidelidade, santidade. E para que venhamos nos conduzir dessa forma, nós precisamos de uma ferramenta poderosa. Esta é a ferramenta, sabedoria, discernimento. Porque quando eu tenho sabedoria vinda de Deus e tenho discernimento, eu consigo passar por cima de todas essas coisas. O irmão me pisou no meu calo. Deixa ele passar, juntamente com a ira que você está com ela, ou eu. E deixa Deus fazer a justiça dele. Ele é que sabe tratar. Isso é agir sabiamente. Por isso nós precisamos, com sabedoria, antecipar o problema. Principalmente pelo fato de eu já ter passado por aquele problema. Eu já sou experiente. Então, se eu sou experiente, eu preciso agir com sabedoria, com discernimento. E no caso aqui do que Tiago está tratando, nós precisamos pedir a Deus, porque o texto está dizendo que nos dê sabedoria. Isto é, quando Deus nos concede a sabedoria, passamos a ter o quê? Visão prática, e não somente um conhecimento teórico. Essa mesma carta, lá na frente, nós vamos trabalhar sobre isso. Tiago vai dizer que nós não devemos ser somente o quê? Ouvintes. Está aqui, no versículo 9. Mas devemos ser praticamente, totalmente o quê? Praticantes da palavra de Deus. E quando agimos assim, meus queridos, Deus, Ele nos atenderá, nos dando liberalmente sabedoria para agir. Precisamos nos conduzir com sabedoria nessa terra. Não é porque Cristo escreveu o meu nome no livro da vida, lá na eternidade, que eu posso me conduzir de qualquer jeito, tropeçando em coisas que eu posso me desviar delas. Porque quando eu me desvio dessas coisas, eu evito problema para mim e para o outro. Mas o meu costume eu não levo desaforo para casa. Então a velha natureza nos governa, quando nós pensamos assim. Mas quando nós temos a mente de Cristo, e a Bíblia fala sobre isso, nós conseguimos estar por cima dessas coisas, Deus nos dando sabedoria e discernimento, e nós conseguimos, aliás, nos conduzir diante de Deus e diante de sua igreja. Uma outra questão que nós vamos tratar aqui é que o pedido deve ser feito com fé, em nada duvidando. O homem que vai a Deus com o seu pedido deve estar certo e que quer o que pede. Tiago compara um homem assim, com uma dúvida, com essa dúvida, ou seja, eu peço a Deus algo. Eu estou pedindo a Deus, que no caso aqui é sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para tratar com essas coisas. Mas eu já vou me conduzindo diante de Deus, duvidando que Deus pode me dar sabedoria. O autor vai dizer que esse homem, ele é comparado à onda do mar, que impelida pelo vento, ela é agitada para um lado e para o outro. Quem conduz a onda do mar é o vento. Quem conduz as marés não é ela mesma, é a própria lua. São os próprios ventos. Assim é o homem que chega diante de Deus duvidando daquilo que pede. Tal homem, diz o texto, não pode esperar nada de Deus. Ele é um homem de ânimo dobre, isto é, um homem de fidelidade duvidosa ou dividida. Ele faz reservas mentais sobre a oração em si mesma e sobre o que ele pede a Deus. Por isso nós precisamos entender, em primeiro lugar, que existe uma necessidade de termos sabedoria, como falamos no início da mensagem. O texto, no versículo 5, a parte A, vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, ele para aqui. Porque a palavra sabedoria é que precisa ser analisada aqui. A palavra sabedoria, do grego sofia, que aqui não é meramente uma sabedoria intelectual, a sabedoria que eu adquiro quando eu abro os cadernos, abro os livros, mas sim uma sabedoria prática, como falamos, ou seja, saber agir corretamente diante das dificuldades.
João Calvino, acerca desse tema, ele vai dizer que Tiago não está falando de uma sabedoria especulativa. Esse termo especular, ele é muito comum no mercado imobiliário. Existem muitos corretores no mercado que são especuladores, ficam especulando o valor do imóvel para fazer avaliações falsas em outros imóveis. A especulação no mercado imobiliário é um dos grandes inimigos para fechamento de negócio. A mesma coisa diz respeito à sabedoria especulativa. Por que disso? Por que daquilo? Mas, na verdade, eu não estou interessado em somente... Aliás, ao contrário, eu estou interessado somente em saber o porquê, e não, como falamos aqui anteriormente, para que isso? O porquê é diferente do para quê. Porque o porquê é especulativo, e o para quê é prático. Quando eu recebo uma informação, a partir daquela informação eu vou para a prática e vou me conduzindo com sabedoria diante de Deus. Ele vai dizer que Tiago não está falando aqui acerca de uma sabedoria especulativa, mas ele está identificando aqui uma sabedoria que é necessária e que, acima de tudo, governa a vida do crente. A importância que Tiago dá a essa característica aqui na epístola que ele escreveu é porque ela deve se identificar como uma compreensão, meus irmãos, cristã, de que se manifesta através de um comportamento na vida daquele que foi salvo e que nasceu de novo. Eu não tenho como dizer que sou uma nova criatura e continuo me comportando como a velha, sem sabedoria, sem discernimento, me precipitando nas decisões, tomando decisões erradas, me conduzindo e conduzindo aqueles que estão comigo para o buraco, porque falta sabedoria e discernimento. A pessoa que tem sabedoria e que tem discernimento como uma característica em sua vida, ela não tem um outro objetivo a não ser seguir a lei de Deus, tendo essa lei como sua única regra de fé e prática. Inclusive, até aquilo que pensamos deve ser submetido à palavra de Deus. Eu não posso tomar uma decisão naquilo que eu acho. Eu não posso tomar uma decisão naquilo que está aparentemente demonstrando que vai dar certo. Mas eu preciso submeter a Deus. Irmãos, eu já manifestei aqui, inclusive aqueles que não sabem ainda, saberão agora. Eu já manifestei aqui, numa reunião administrativa da igreja, que assim que Deus permitir, a hora que for o momento correto, nós estaremos voltando para Belo Horizonte. Isso já foi avisado aqui à igreja e ao presbitério regional. Mas eu não parei de orar, não, acerca desse tema. Estamos orando ainda. E eu me coloco diante de Deus da seguinte forma: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, Deus. Eu não quero fazer a minha vontade. Não é porque eu disse que vou fazer que eu parei de orar. Por mais que você tenha tomado uma decisão na sua vida, continue orando a Deus, para que no final a decisão não seja sua, seja a decisão de Deus. E você tenha certeza que a decisão que você tomou foi a decisão de Deus, para que não haja arrependimentos posteriores. Eu saí do meu emprego, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha saído. Eu saí de lá de Belo Horizonte, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha saído. Eu deixei Vilhena, cheguei em Belo Horizonte, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha saído. Deus não age dessa forma. E Deus não quer saber das suas dúvidas, nem das minhas,
mas nós precisamos colocar as nossas dúvidas diante de Deus. Quem age assim está agindo com sabedoria, com discernimento, deixando Deus governar a sua vida. Irmãos, está cheio de crente independente, que diz que serve a Deus, mas é um crente nominal, aonde ele governa a sua própria vida e trata Deus como se Deus fosse um supermercado. Ah, está faltando arroz na minha casa, eu vou no supermercado. Senhor, está faltando isso na minha vida, eu vou a Deus. Mas enquanto não está faltando nada, eu deixo Deus de lado. Eu deixo a Bíblia de lado, eu deixo a oração de lado. E assim vou me conduzindo. Isso não é agir conforme a palavra de Deus nos chama para agir. E, inclusive, isso não é nem característica de um novo nascido. É necessário que haja sabedoria. Tiago orienta seus leitores que a sabedoria deve ser algo a ser cultivado e exercitado na vida do crente eleito. Tiago, capítulo 3, versos de 13 a 18. Eu quero sugerir a você e te aconselhar, leia esse texto em casa. Tiago, capítulo 3, versos de 3 a 18. Também os escritores sagrados do Velho Testamento nos orientaram ao exemplo de Salomão, que nos advertiu. Olha o que Salomão vai dizer. O princípio da sabedoria o texto coloca lá 2 pontos. Adquire a sabedoria. Ponto e vírgula. Sim, com tudo o que possuis, vírgula, adquire o entendimento. Provérbios capítulo 4, verso 7. Davi ensinou a Salomão, quando este era um menino, que ele deveria procurar sabiamente diante de Deus o discernimento, porque aquilo era o mais importante que ele podia fazer. E Salomão, diz o texto, que ele aprendeu bem a lição quando Deus apareceu ante a ele, agora como rei, para lhe conceder qualquer petição. Quando Deus aparece para Salomão, e olha que ele se apresenta a Salomão 3 vezes. Já pensou, Nelinho, se Deus aparecesse para você uma vez só? E falasse assim, pede para mim o que você quer. O que você ia pedir a Deus? Não responda. E se aparecesse para nós? Deus é poderoso. A Bíblia diz que Deus não é Deus de massa. Deus é um Deus pessoal. Ah, hoje tem uma palavra para nós. Não, hoje tem uma palavra para você. Deus não trata com massa, Deus trata com indivíduos. Porque da mesma maneira que Ele trata comigo, Ele não vai tratar você. E ao contrário também acontece. Então, essa noite, depois que saímos daqui, ao deitarmos na nossa cama, Deus entra na sua casa ali, e te acorda, literalmente, e fala com você. Alex, o que você quer? Pede para mim, eu vou dar para você o que você quiser. Olha, como não ter? Olha o que é ter ausência de sabedoria. Porque a gente ia ficar diante de Deus assim, não ia saber o que pedir. Porque é tanta coisa para pedir. E aí alguns aí, né, que ocupam púlpitos, dizem assim que nós não devemos chegar diante de Deus para pedir nada. Nós devemos somente agradecer. Isso não é bíblico. A Bíblia sempre nos conduz ao equilíbrio. Quando você estiver orando, peça a Deus, porque Deus quer ouvir você pedindo. Quando você tiver que agradecer, agradeça a Deus, porque Deus quer ouvir a sua gratidão. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, como dizem por aí, mas equilíbrio, meus irmãos. Nós precisamos pedir a Deus, sim, e Deus, Ele se sente alegre quando pedimos. Mas como pedir? De que forma pedir? Se Deus chegasse na sua casa hoje de noite e perguntasse, o que você quer, Maria Ivanilde? Eu vou te dar o que você quiser. O que você quer, Eliezer? Eu vou dizer para os irmãos que eu não saberia responder a Deus. Não saberia. Mas Salomão, ele buscou nos conselhos de seu pai o que ele deveria saber, pedir a Deus. Quando Deus se apresentou a Salomão, está lá em 1 Reis, no capítulo 3, verso 9, Deus falou com ele, pede o que você quiser, eu vou te dar. Salomão fala com Deus, Senhor, eu sou como um menino, eu não sei falar. E o seu povo é gigantesco. O seu povo é enorme, Senhor.
Me dê sabedoria para entrar e sair diante do seu povo. Quando ele fala assim, ele está dizendo: Senhor, me dê sabedoria para governar o seu povo. Senhor, me dê sabedoria para julgar corretamente. Senhor, me dê sabedoria para não ser injusto. Senhor, me dê sabedoria para colocar em prática a lei de Deus e ensinar o seu povo a ser um povo fiel ao Senhor. Senhor, me dê sabedoria para que eu não seja mais um menino que não sabe o que pede. Chega, leva o seu filho no supermercado, solta ele no supermercado e fala com ele assim, ó, vai lá, ou na área dos doces, na área dos brinquedos, e fala o que você... É uma coisa só que você vai pegar, uma. Porque se a gente não definir, exige o carrinho, né? Uma coisa só, vai lá, Ana Júlia, uma coisa só, vai lá e pega, o papai e a mamãe vai te dar. Ela vai chegar diante do negócio... Falar, eu levo isso aqui? Não, acho que é melhor levar aquilo ali. Não, acho melhor. Pode acontecer, como não pode acontecer, porque nós somos assim, diante de Deus. Por isso que Salomão, Senhor, eu sou como um menino, eu não sei falar. Eu preciso de sabedoria para administrar o seu povo, e Deus concede não somente sabedoria a Salomão, mas dá a ele sabedoria como antes e depois dele não houve. Riquezas e poder como antes dele nem depois dele houve. Quem é que assentado num trono diante de duas mulheres chorando por causa de uma criança viva e outra morta, ia ter a ideia de passar a mão numa espada e cortar a que estava viva e dividir um pedaço para cada uma porque estavam brigando pela mesma criança? Não é assim que dá vontade de fazer com os nossos filhos? Quando eles estão brigando por causa de um brinquedo, a vontade que dá, né, Jéssica? Passar a mão no facão e cortar no meio. Falar assim, toma um para cada um e me deixa em paz. Salomão foi lá e ia partir a criança no meio. A mãe verdadeira disse assim, não, dê para ela. Eu prefiro o meu filho vivo na mão dela do que morto na minha mão. Aí Salomão entrega a criança para aquela ali, porque é aquela ali que é a verdadeira mãe. Porque ela preferiria perder o filho do que vê-lo morto. Só Deus pode dar uma sabedoria assim, só Deus. Homem nenhum nessa terra conseguiria uma sabedoria dessa. E Salomão buscou diante de Deus. Queridos, nós também devemos fazer o mesmo pedido que Salomão fez, para que a sabedoria de Deus seja a nossa primeira opção diante de tantas coisas, meus queridos, que desejamos de Deus. Senhor, eu quero dinheiro, eu quero carro novo, não é isso que está sendo pregado por aí? Senhor, eu quero minhas contas pagas, igual no dia do estudo aqui o Alex fez de conta que ali era a porta de um banco. Senhor, em nome de Jesus, as minhas contas estão todas pagas. Não trabalha não para você ver se as contas vão ser pagas. Né, Alex? Não trabalha, não rala não para você ver. Por quê? Porque o que ele estava fazendo estava demonstrando situações que têm acontecido no meio dos crentes. De gente que distribui toalhinha, põe lá no painel do seu carro, que ele não vai ser roubado. Esfrega lá, ó, na sua casa. Esfrega mesmo, porque deve estar sujo lá, né? Olha só que situação terrível. Vassoura ungida para varrer a sua casa, vassourinha de fogo. Olha, onde é que tem isso na Bíblia? Shampoo consagrado. Óleo não sei da onde. Pega o óleo mesmo, joga lá ali, ó, no sistema do seu carro. Não joga não, tá? Senão pode fazer mal. Até para o carro pode fazer mal. Onde é que está escrito isso, irmãos? Dente de ouro aparecendo na boca dos outros. Irmãos, lá em Belo Horizonte eu ouvi falar que pessoas iam para o monte e estavam vendo folha de ouro no chão. Um moço chegou diante do meu pai, subindo o monte para orar, e ele estava lá 3 dias. Ô pastor, me ajuda aqui, eu estou pedindo a Deus para transformar essa pedra numa pepita de ouro. A pedra era desse tamanho assim. Transformar essa pepita de ouro. Se Deus transformar essa pedra aqui numa pepita de ouro, eu vou ajudar muita gente. Pastor, tem 3 dias que eu estou aqui orando a Deus pedindo isso. Olha, irmãos, que situação. Isso é o crente se portar um papel de palhaço, desculpa a expressão. Aí, pai escutando aquilo, né? Pastor, tem 3 dias que eu estou aqui orando, me ajuda aqui, pastor, a orar. Ele falou, meu filho, não vou te ajudar. Por quê, pastor? Porque Deus, ele não é tolo de transformar essa pedra que está na sua mão numa pepita de ouro. Porque na hora que você chegar no banco,
o banco vai perguntar: de onde é que você tirou essa pepita? Ou então, o diabo vai lá e transforma o ouro num ouro de tolo. Se você chegar no banco e quiser trocar o seu ouro de tolo em dinheiro, você vai ser preso. Está vendo? Nós precisamos de sabedoria para nos portar diante de Deus. O que está acontecendo com o povo crente? Eu me lembro que em 2004, no seminário, eu fiz um trabalho onde o pastor era o apresentador do circo, do picadeiro. Respeitável público, nós estamos diante da maior atividade, do maior espetáculo da terra, não era assim? Que a gente ouvia os apresentadores dos circos antigamente. Aí o pastor começa o culto, o dirigente do culto começa o culto. E aí vem a trupe de palhaços, que é o ministério de louvor, para entreter a igreja. É assim que está acontecendo hoje. Não é quieta não? Amém. Em nome de Jesus, aqui não. Aqui não. Aqui nós temos compromisso com a palavra de Deus e com a adoração genuína. Por isso nós precisamos de sabedoria, irmãos, para nos conduzir diante de Deus. Tiago nos assegura que Deus concederá sabedoria de forma generosa e com grande alegria. A importância era tamanha que novamente Salomão ele declara: a sabedoria preserva a vida dos que a possuem. Eclesiastes capítulo 7, verso 12. O autor aqui está afirmando que a sabedoria produz prudência, dando-nos condição de entrar e sair de qualquer situação ou lugar, preservando nossa vida e ao mesmo tempo transmitindo testemunho de que a sabedoria de Deus se faz necessária para o crente maduro. Crente imaturo não tem sabedoria, crente maduro tem. Para agir na empresa, para agir na igreja, para agir com os vizinhos. Aqui, ó, escuta a gente o tempo todo. Principalmente quando termina o culto, a gente fica lá atrás. Nossa, vamos falar baixinho porque a gente tem vizinho. Porque o testemunho fala muito mais do que o que eu estou fazendo com os irmãos aqui, ó, conversando, falando. O comportamento. O testemunho fala muito mais. Em segundo lugar, quem é a fonte de sabedoria que Tiago está falando? Parte B do verso 5, o texto diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improperará, ou nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Meus irmãos, Deus é generoso, sim, Ele é generoso. Nós servimos a um Deus que é dono de todas as coisas. Ih, rapaz, hoje eu fiquei sem água. Ah, não tem água aqui. Desculpa quem me trouxe água. O Deus que você serve é um Deus generoso. Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te dar. Depois, procura um livro na internet, está disponível em PDF. Talvez você não tenha paciência de ler na tela, imprima. Eu acho que deve ter umas 224 páginas. O título do livro: Eu não tenho tempo para parar de orar. Olha, eu não tenho tempo para parar de orar. Nesse livro, o autor conta a história de um pai que saiu com seu filho no primeiro dia depois de ter dado a ele uma bicicleta. E aquele pai estava radiante. Acredito, e ele fala no livro que ele estava muito mais contente que o próprio filho depois de ter ganho a bicicleta, porque ele sentiu prazer em presentear o seu filho com aquela bicicleta. Deus é assim. Por mais que esse exemplo, e ele fala no livro, por mais que esse exemplo seja um exemplo reducionista, ou seja, pequeno em relação àquilo que Deus pode te dar, Deus tem prazer em te dar, desde as pequenas coisas até as coisas grandes. Mas Ele vai te dar sabedoria para administrar de acordo com aquilo que Ele quer te dar. Por isso é necessário reconhecermos que a fonte de sabedoria é Deus. Deus é generoso. Ele dá liberalmente, ou seja, com liberalidade. A palavra no grego aqui é haplos, que aponta para o sentido de simplicidade. Não há segunda intenção de Deus quando Ele quer dar. Deus não é como nós.
quando nós presenteamos alguém, quando nós oferecemos algo a alguém, principalmente no nosso trabalho, é porque nós queremos algo em troca. Você pode dizer assim: pastor, eu não sou assim. Aí eu digo a você, você é um ponto fora da curva. Porque todo ser humano é assim. Todo ser humano é assim. Deus não tem segundas intenções quando Ele vai dar algo a nós. O autor afirma que não haverá reprovação. Deus não censura quem pede com sinceridade. Ao afirmar que Deus é a fonte de toda a sabedoria, Ele vai dizer que Deus vai dar quando a pessoa chega diante dele com sinceridade. Esse acesso é um privilégio concedido a mim e a você, pois nós podemos, somente nós, eu e você, que fomos adquiridos com o sangue de Jesus, somente eu e você podemos chegar diante de Deus, ninguém mais. O espírita não pode, o católico não pode, o CCB não pode, o adventista não pode, o TJ não pode. Somente o crente eleito, salvo, remido no sangue de Jesus, pode chegar diante de Deus e ter acesso a Ele. Pedir a Ele a sabedoria necessária para a vida em geral, mas também sempre que surgir situações específicas, casos complexos e dificuldade nas relações ou questões envolvendo decisões a serem tomadas, situações de conflito nas relações profissionais, familiares e etc. Ir a Deus, amados, é privilégio nosso, pois somente os crentes podem levar situações diante de Deus, em particular no trono da graça. Aqui há um pensamento esclarecedor de que estamos totalmente desmascarados diante de Deus. Não há como encararmos os desafios das nossas vidas, inclusive adversidades que nos provam, a não ser quando recorremos à fonte correta. Até porque, querido, a verdade para nós é que nós somos, como eu já falei, uma fonte corrompida de sabedoria. Por isso que eu digo que todo ser humano, quando ele dá algo, é com segunda intenção. Deixa para lá. Está gravando aqui, então não vou falar isso não. Ai, Jesus. Meus irmãos, não, eu posso falar assim. O Jefferson trocou de celular comigo. Você me dá o seu celular que eu te dou o meu. Olha lá, o celular está lá na mesa. Agora eu vou dizer aos irmãos, viu? O celular que ele me deu, 1000 vezes melhor que aquele de lá. 1000 vezes. E ele não olhou isso para me dar o celular. Ele não quis o celular para ele. O celular foi para a mesa de som. Ele deu o celular dele. Desculpa te expor aqui, viu? Ó. Aí, sabe o que acontece? Sabe o que é isso, irmãos? Eu estou plantando para que Deus me dê depois. Irmãos, eu vou parar nesse segundo tópico, porque não vai dar tempo de terminar. Mas eu quero encerrar a mensagem aqui, nesse tópico, dizendo que nós precisamos, irmãos, chegar diante de Deus para tomar as nossas decisões. Pegando esse gancho aí do acontecimento envolvendo a mim e o Jefferson, é lógico que outros irmãos aqui já me presentearam também. Quando eu digo que o ser humano, ele dá algo esperando em troca outra coisa, eu não estou falando do crente lavado e remido no sangue de Jesus, porque ele teve a vida transformada. O ser humano, ele é corrupto na sua natureza. Por isso que Jesus Cristo teve que vir. Quando o pastor falou a respeito da aliança aqui, ele falou que Jesus, ele é o único que tinha condição de sustentar o nosso lado na aliança. E essa aliança está sustentada até hoje. Porque é Jesus que garante o nosso lado, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem desejo de ter filhos semelhantes a Jesus. Está lá em Romanos 8, 29.
Deus tem desejo de ter filhos semelhantes a Jesus, porque todas as vezes que Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Olha aquele menino ali que eu comprei com o sangue do meu filho, cada dia mais. Olha que menino bonito, está parecendo com meu filho. Vocês não viram aí ontem nos vídeos aqui, como é que antes era tão estragado? Depois que Jesus Cristo começou a transformar a minha vida, é lógico, quando eu me casei com a Leila, eu já era crente, né? Mas mesmo que depois de crente, Jesus ainda continua transformando a gente, né, Nelinho? A gente vai ficando mais bonito, né? Por quê? Porque a gente vai parecendo mais com Jesus. Irmãos, nós precisamos de sabedoria. Tantas coisas estão sendo feitas erradas no reino de Deus, no meio do povo crente, por falta de sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Deus vai te dar generosamente e com alegria. Amém? Vamos nos colocar de pé.